The Mary Kay Way, o estilo de liderança de uma das maiores empreendedoras norte-americanas. Prefácio do editor. Quando Mary Kay Ash publicou este livro pela primeira vez em 1984, sua empresa de cosméticos havia acabado de celebrar o seu 20º aniversário. Ela descreveu que as vendas anuais totalizavam mais de 300 milhões de dólares e a equipe de vendas independente contava com mais de 200 mil pessoas. Esta edição em português surgiu no 50º aniversário da empresa, quando as vendas totais excediam 3 bilhões de dólares e a força de vendas independente contava com 2,5 milhões de pessoas. Mary Kay frequentemente é mencionada entre as maiores marcas dos Estados Unidos. Nós, da Mary Kay Inc., temos muito orgulho de seu legado e sentimos grande alegria em partilhar com você esta nova edição do livro mais importante da fundadora. Os princípios deste livro são a base para tudo o que fazemos e também estão por trás do enorme crescimento da empresa e da sua reputação mundial em todos os anos, desde que a Mary Kay Ash fundou aquela que chamava de sua empresa dos sonhos, em 1963. Sabemos que a cultura Mary Kay é respeitada nos círculos empresariais e que é estudada em algumas das instituições acadêmicas de maior prestígio. Recentemente, pedimos às diretoras de vendas independentes da Mary Kay, as mulheres de maior sucesso na força de vendas independente, para falar quais princípios deste livro tiveram maior impacto em seu negócio e em suas vidas. 175 delas, oriundas do mundo todo, responderam à pesquisa de muito bom grado. Quando seus comentários foram traduzidos e cotejados, percebemos um consenso. Todas essas notáveis mulheres acreditavam que este livro havia sido imprescindível para o seu sucesso. Hoje em dia, elas ensinam seus valores, fazem discursos com base nele e discutem com suas equipes totalmente diversas exemplos de liderança baseado nesses valores. Elas também continuam a se inspirar com a sua mensagem. Muitas sugerem que o The Mary Kay Way seja leitura obrigatória para qualquer um que queira montar um negócio de sucesso. Todas o endossam como uma maneira de construir a própria vida. Como disse a diretora de vendas independente da Ucrânia, Svetlana, tenho plena certeza de que, nos meus momentos mais críticos, consigo achar neste livro as respostas para todas as minhas dúvidas. Em caso de uma das diretoras de vendas independentes dos Estados Unidos, já fazia alguns anos desde que ela havia pegado em seu adorado livro, uma primeira edição já cheia de orelhas. Sharon Steinman aproveitou a ocasião em que respondia a nossa pesquisa para relê-lo do começo ao fim. Quando terminou, ela fez 3 coisas. Nas palavras dela: 1. Chorei, admirada com o gênio que é Mary Kay Ash. 2. Liguei para a líder do grupo de vendas da empresa e sugeri que este livro deveria ser leitura obrigatória para todos. E 3. Escrevi uma carta para Helen McVoy, uma das primeiras 2 mulheres a se tornarem diretoras de vendas independentes em 1971, para expressar a minha gratidão por tudo que ela me ensinou e por servir de modelo para o meu trabalho. Muitas das diretoras de vendas independentes tiveram a incrível experiência de trabalhar junto com Mary Kay Ash. Quer tenham absorvido a sabedoria de Mary Kay diretamente ou por meio de uma mentora, todas levam a filosofia de Mary Kay a sério. Falam de maneira obstinada sobre perpetuar os princípios de Mary Kay para gerações futuras, exatamente como a fundadora da empresa as apresentou ao mundo. Introdução. A maioria dos livros sobre liderança foi escrita por homens e para homens. Embora eu acredite que as mulheres possam aprender muito com tais livros, também acredito que não é possível para nós copiar fielmente nossos colegas do sexo masculino, já que somos diferentes. Mulheres não conseguem replicar fielmente o estilo masculino, assim como os executivos americanos não conseguem reproduzir fielmente o estilo japonês. Com isso, não quero sugerir que os americanos e os japoneses não possam aprender uns com os outros. Eles podem e, de fato, aprendem. Do mesmo modo, as mulheres podem adquirir uma considerável experiência de liderança com os homens. E os homens podem igualmente aprender muito com as mulheres. Para mim, o jargão P&L, que significa Profit and Loss, em inglês lucros e perdas, não significa somente isso. Significa também People and Love, pessoas e amor. As pessoas vêm em primeiro lugar na Mary Kay. Consultoras de beleza independentes, consumidoras, fornecedores, temos orgulho de ser uma empresa famosa pelas pessoas que tem,
Contudo, a nossa crença de tratar bem as pessoas não entra em conflito com a nossa necessidade como empresa de gerar lucros. Sim, estamos de olho nos lucros, mas essa não é a nossa obsessão primordial. Muitos nos veem como um enigma, mas a história de sucesso da Mary Kay não é nenhum mistério para mim. Essa empresa e sua incrível força de vendas independente tiveram sucesso por meio da competição acirrada, típica do mercado das grandes empresas, mas também por meio da sensibilidade para as necessidades alheias. Jamais teríamos chegado onde estamos hoje sem o entusiasmo de milhares de mulheres e da nossa engajada equipe. O nosso segredo é o conceito de liderança único, baseado na regra de ouro que permite que as práticas justas prosperem nos negócios. Nossos métodos são aplicáveis a qualquer organização e o propósito deste livro é partilhá-los com você agora. Minha história começa com o que outras pessoas talvez considerem um desfecho. Em 1963, antes de começar a minha própria empresa, eu me aposentei depois de ficar 25 anos trabalhando com vendas diretas. Eu adorava o meu trabalho e, como diretora de treinamento de uma grande empresa, eu tinha atingido muitos dos meus objetivos. Mas depois que refleti sobre minha carreira, eu ainda me sentia desanimada. O tédio trazido pela aposentadoria fez com que eu sentisse um descontentamento cada vez maior. Eu tinha alcançado sucesso, mas mesmo assim, sentia que o trabalho que eu havia realizado e as minhas habilidades nunca tinham sido de fato reconhecidos. Sabia que não tivera todas as oportunidades de satisfazer meu potencial simplesmente por ser mulher. E tinha certeza de que essa sensação não era fruto de mera autocomiseração, já que eu havia conhecido pessoalmente muitas mulheres que passaram por injustiças semelhantes. E também sabia que raiva reprimida não é saudável. Durante vários anos eu me orgulhei de ser uma pessoa positiva, e lá estava eu, cheia de pensamentos negativos. Para me proteger desses sentimentos, decidi fazer uma lista com todas as coisas boas que aconteceram comigo nos últimos 25 anos. Forçar-me a pensar de maneira positiva fez maravilhas para o meu ânimo. Pude superar o descontentamento que sentia e o meu velho entusiasmo foi voltando aos poucos. De repente, tive uma ideia. Aquelas minhas notas poderiam servir de base para um livro cujo objetivo seria ajudar os outros. Assim, resolvi ir mais fundo e listei todos os problemas que achava que haviam atrapalhado a minha carreira. Reli e reli essas listas, convencida de que estava chegando a algum lugar. Assim, como minha mãe, que faz tudo para proteger seus filhos, eu gostaria de ajudar outras mulheres para que elas não tivessem de sofrer o que eu sofri. Percebi que essas listas estavam se transformando num guia sobre a maneira certa de liderar e motivar pessoas. Mas quem era eu para escrever um livro sobre liderança? Eu não tinha nenhuma educação formal nessa área e nem era escritora. Por mais eficientes que fossem as minhas ideias, quem é que prestaria atenção nelas? Mesmo assim, a regra de ouro, trate os outros como gostaria de ser tratada, ficava martelando na minha cabeça. Se eu estivesse no comando da empresa onde trabalhava, seria essa regra que teria usado com todas as pessoas, homens e mulheres. Tinha a impressão de que seguir a regra de ouro era uma maneira bastante óbvia de motivar e liderar os outros. Se tal empresa de fato existisse, pensei eu, sem dúvida seria uma empresa dos sonhos. Na mesma hora, uma questão premente, mais simples, surgia. Em vez de só falar ou escrever a respeito disso, por que eu não faço? E foi aí que decidi ir atrás do meu sonho. Assim que tomei a decisão, precisava de algo para vender. Queria um produto de alta qualidade, um produto que trouxesse benefícios a outras mulheres e que elas se sentissem confortáveis vendendo. Então, também queria oferecer às mulheres uma oportunidade de fazer o que quer que as motive e que achassem que fossem inteligentes o suficiente para fazer. Depois de passar dias e noites tentando pensar nesse produto, certa noite finalmente achei a resposta. Enquanto me preparava para dormir, meus produtos de cuidados com a pele eu havia sido apresentada a eles há 10 anos antes, por uma cosmetologista com que havia entrado em contato na época em que eu ainda era vendedora. Utilizando fórmulas criadas por seu pai, ela desenvolveu cremes e loções para os clientes da sua loja de produtos de beleza, que era pequena e que ela operava de casa. Além de mim, muitos dos meus parentes e amigos usavam esses produtos maravilhosos há vários anos. Então, quando a cosmetologista morreu,
comprei as fórmulas originais da família dela. A partir da minha própria experiência e dos resultados que eu havia pessoalmente percebido, eu sabia que esses produtos para cuidados da pele eram incríveis. Com algumas modificações e com embalagem de qualidade, sem dúvida, venderiam muito. Embora a nossa empresa, hoje em dia, inclua produtos masculinos, o meu principal objetivo era estabelecer uma empresa que criasse oportunidades ilimitadas para as mulheres. Era um período em que as mulheres muitas vezes ganhavam metade do que os homens ganhavam pelo mesmo trabalho. Eu ficava incomodada com o argumento de que os homens ganhavam mais porque tinham família para sustentar. Eu também me incomodava quando um gerente do sexo masculino rechaçava as minhas ideias ou sugestões novas, dizendo: "Ah, Mary Kay, você está pensando feito uma mulher." Neste livro, discuto as maneiras específicas como mulheres pensam da maneira diferente dos homens. Tais diferenças não são, em absoluto, inferiores ou incompatíveis com o modo como o homem pensa. Assim, um dos meus objetivos ao fundar a Mary Kay era criar uma atmosfera de negócios em que pensar feito uma mulher não seria um demérito. Na minha empresa, essas sensibilidades e talentos especiais, que muitas vezes eram chamados de intuição feminina, seriam encorajados e não reprimidos. Ao contrário de muitas pessoas que fundam uma empresa, o dinheiro não era a minha principal motivação. Não que eu não estivesse tão bem de vida assim, que isso não fosse algo que eu considerasse. Na verdade, estava apostando todas as minhas economias. A empresa precisava ter sucesso, senão eu jamais teria outra oportunidade para começar meu próprio negócio. Numa sexta-feira, no dia 13 de setembro de 1963, abri as portas da Mary Kay Cosmetics, uma loja de 50 metros quadrados em Dallas. Meu filho Richard, que tinha 21 anos de idade, juntou-se a mim. Com 9 mulheres cheias de entusiasmo, tornaram-se as primeiras consultoras de beleza independentes da Mary Kay. Todos nós trabalhamos lado a lado, não havia descrição de funções. Fazíamos tudo o que precisava ser feito. Eu vendia, ensinava as outras mulheres, conduzia reuniões de vendas e esvaziava as lixeiras. Richard fazia contabilidade e anotava os pedidos. Com o passar dos anos, fomos crescendo, aderindo à nossa nova decisão original de operar a empresa de acordo com a regra de ouro e de oferecer oportunidades ilimitadas às mulheres. Hoje em dia, como fundador e presidente da Mary Kay, finalmente escrevo o livro sobre liderança que comecei em 1963. O que era teoria agora é um fato. Agora temos 20 anos de experiência com sucesso. Este livro é especialmente dedicado às milhões de mulheres que entraram no mercado de trabalho. Quando começamos nosso negócio, era fácil agir como uma família que se importava e cuidava de tudo. Éramos poucos e cada um de nós dependia do outro. Nós nos importávamos uns com os outros, trabalhávamos lado a lado como iguais. Agora que somos uma grande empresa, não é tão fácil manter uma atmosfera familiar. Não é fácil, mas também não é impossível. Fazemos de tudo, o tempo todo, para conseguir isso. É a nossa maior prioridade e funciona.